Bom dia, irmãs, graça e paz. Eu espero que o Paizinho do céu esteja cuidando de cada uma das irmãs e de todos de sua família. É o que peço a Deus nesse instante, a todo momento. Hoje nós vamos estudar, irmãs, a segunda lição da nossa revista e o título da nossa segunda lição é o valor das provações. Então, hoje vamos estudar as provações. E para isso nós temos o texto de Tiago 1, de 2 a 8, que eu vou ler para as irmãs. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar, irmãs. Querido Santo Deus, que nesse instante o Senhor coloque em nossos corações o teu sonho, o teu pensar e que nós possamos pensar como o Senhor. Ó querido Santo Deus, venha nos iluminar nesta lição de hoje que é tão importante para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãs, hoje na nossa lição ela tem 3 objetivos que eu gostaria de passar para as irmãs. É muito importante os alunos saberem o objetivo da lição que a professora ou o professor está estudando. O grande objetivo, o primeiro e grande objetivo da nossa lição é compreender que as provações fazem parte do plano de Deus para promover a nossa maturidade cristã. O outro objetivo é que a gente possa persistir na obediência a Deus, mesmo diante das provações. E o outro objetivo e último para nós estudarmos essa lição de hoje é que a nossa ação será de uma forma responder com submissão a Deus e confiança nele, mesmo em tempo de provação. Então vejamos que os objetivos da nossa lição de hoje são objetivos complexos, porque depende de uma mudança completa na nossa vida. E como nós vimos na lição anterior, a carta de Tiago é uma carta prática, uma carta que nos ensina o nosso dia a dia. Então, muito bem, irmãs, nós vamos iniciar a nossa lição de hoje com uma pergunta. Quem é que já foi provado ou provada? Tiveram provações mais fortes, mais pesadas, ou tiveram provações mais simples, menos pesadas? Como que foram as provações que vocês tiveram? Então, nessa nossa lição, irmãs, nós vamos estudar 3 itens. O primeiro item é o imperativo nas provações. O que Jesus manda, o que Deus manda fazermos nas provações? O segundo item é o propósito das provações, o porquê das provações. E o terceiro item é o essencial nas provações. O que é que precisamos ter para que vençamos as provações? Então, irmãs, vamos iniciar o primeiro tópico, que é o imperativo nas provações. Para esse estudo desse primeiro tópico, eu vou ler apenas o versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Parece estranho, né?
irmãs, ter motivo é o imperativo aqui, fala tenham, nesta tradução, em outros fala, tendes bom motivo ou passardes por várias provações. Tendes por motivo de grande alegria. Estranho uma provação produzir alegria, porque muitas vezes as provações, elas trazem sofrimento, as provações trazem dor, e as provações são coisas difíceis que acontecem na nossa vida, que Deus faz para nos moldar. Então, nós vemos que quando a gente recebe coisas boas, nós dizemos que são bênçãos. Eu tive uma grande bênção na minha vida. Mas quando acontecem as coisas difíceis, nós dizemos que são provações. E quando fala aqui que motivo de nós termos grande alegria, nós vemos por que Deus fala que nós temos que ter grande alegria. No versículo 3 fala assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Então, a alegria, ela nos fará mais perseverantes e vai nos fazer mais perfeitos e íntegros. Fomos feitos à semelhança de Deus. Então Deus quer que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E dessa forma, através das provações, tenhamos alegria, para que tenhamos perseverança e sejamos cada vez mais perfeitos e íntegros. Aqui nós temos um exemplo muito conhecido de Paulo, que ele fala que ele tinha um espinho na carne. Ele nem considerava esse espinho na carne uma grande provação. Ele considerava já que seria uma bênção na vida dele, porque sem esse espinho na carne, ele poderia se ensoberbecer e envergonhar o evangelho. Então ele era muito pé no chão nesse ponto, ele sabia. Então muitas vezes, irmãos, algum espinho na carne, entre aspas, que tenhamos, muitas vezes está nos provando para nós nos tornarmos melhores, mais íntegros. Nós vamos ver agora 3 pessoas da Bíblia que tiveram alegria, mesmo nas provações. Os primeiros versículos que nós vamos ver vão ser os versículos muito conhecidos de Abacuque 3. Que Abacuque 3, ele fala assim dos versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz caminhar nas minhas alturas. Então aqui no 18 ele fala, mesmo assim, se não houver nada que tenha de bom, que tudo seja estéril, nenhuma frutífera dê fruto, nem o gado esteja no curral, que as ovelhas tenham fugido, então que tudo esteja estéril. No 18 fala, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Então esse é Abacuque. Então nós vamos ver que a nossa alegria, existe uma frase até conhecida, que muitas vezes a nossa alegria está nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Então esse é um grande problema nosso, de crentes, de nós termos alegria nas bênçãos, mas muitas vezes, na hora da tristeza, nós não temos essa alegria necessária. Então vamos ver uma meditação nesse momento, rápida. Como enfrentamos as nossas provações? Será que enfrentamos com alegria como Abacuque enfrentou? É difícil enfrentar uma provação, mas Abacuque aqui nos deixa essa lição de alegria. Mesmo que tudo esteja estéril, eu me alegro no Senhor, né? Então nós vamos ver agora
um item da segunda pessoa da Bíblia que teve alegria, muita alegria, embora sofresse muito. Essa pessoa foi Paulo. Paulo tinha uma missão de levar a palavra, levar a Jesus a muitos lugares. E em todos os lugares que ele ia, ele era bem recebido ou ele era mal recebido, com açoites, em prisões. Então ele sofreu muito. Mas tem o versículo de Filipenses 4:11 que fala desta forma: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, uma outra referência de contentamento mesmo diante de sofrimento. E a missão de Paulo era pregar a palavra. E nós sabemos qual é a nossa missão? Nós sabemos qual é a missão que Deus nos deu ao colocar-nos aqui na terra? Se nós sabemos qual é a nossa missão, nós temos cumprido essa missão? E se temos cumprido essa missão, temos cumprido com alegria? Ou se a gente não cumpre porque vai dar muito trabalho, porque vai gastar muito tempo, porque hoje eu não posso? Então nós temos que ser como Paulo, cumprir a nossa missão contente, mesmo em qualquer situação. A outra pessoa na Bíblia que nos mostra alegria, o contentamento diante das provações é Jesus. Ele foi o único homem que sofreu todas as dores do mundo todo. Sofreu as dores de todos os homens da face da terra. Mas ele nunca ficou amargurado. Ele sempre foi doce em meio às tribulações. Ele dispensava atenção às crianças. Ele contemplava a natureza, olhai os lírios do campo. Ele tinha amizade, ele curtia as amizades dele. Ele tinha muita amizade na casa de Lázaro, Marta e Maria. E gostava muito de ir lá. E ele também transmitiu graça e perdão àqueles que fizeram sofrer. Em Lucas 23:34 tem aquela frase muito conhecida: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, mesmo na cruz, morrendo com muito sofrimento, ele chegou a dizer uma coisa dessa. Então, ele transmitiu graça e perdão. Ele tinha serenidade, ele tinha ternura no olhar, alegria, durante todo o tempo da sua vida. Então, aqui, uma perguntinha para nós meditarmos. O que poderá acontecer conosco se buscarmos serenidade diante das provações? Se tivermos serenidade diante das provações, nós vamos ter esse contentamento que não se pode explicar. É só Deus, o Espírito Santo, que dá esse contentamento, que diz aqui: tende por motivo de grande alegria o fato de passar por provações. De nós mesmos, nós não temos essa força. Quem dá essa força é o Espírito Santo. Então, se nós soubermos enfrentar as nossas provações com serenidade, nós vamos ter essa perseverança que está falando aqui, da fé, e nós vamos nos tornar cada vez mais íntegros, cada vez mais firmes, cada vez mais fortes. Então, agora, irmãs, nós vamos passar para o item 2 da nossa lição. O 1 foi o imperativo nas provações. Agora vai ser o propósito das provações. E o propósito das provações são esses versículos que eu já li, que são os versículos 3 e 4, que fala que, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, aqui, nossa revista, ela cita que muitas pessoas têm aquela forma de dizer, perguntar, questionar Deus: mas por que Deus está acontecendo isso comigo? Por que Deus comigo?
Por que não aconteceu com outro? Então aqui, irmãs, eu gostaria de contar um testemunho muito lindo que aconteceu na minha vida. Eu quero depois conseguir colocar aqui a imagem ou então uma gravação com o meu netinho, que eu estou na casa dele, de 10 anos. Quando ele tinha 1 mês de idade, a minha norinha, que é médica, levantou ele em cima da cama e ao deixá-lo em pé, ela notou que ele não teve um determinado reflexo que ele deveria ter com 1 mês de idade. Ela se preocupou, outra manhã, ela já foi para a neuropediatra constatou que tinha realmente um problema. Isso foi numa terça à tarde que ela descobriu o problema. Aí nós fomos imediatamente para São Paulo e Deus foi juntando todos os caminhos, foi nos levando, até que na próxima segunda-feira fizemos uma consulta com o melhor médico de São Paulo, do Hospital do Câncer de São Paulo, de criança, e nesse hospital ele foi consultado e o médico marcou a cirurgia para quarta-feira de manhã. E ao terminar a cirurgia, o médico encontrou com os pais, meu filho e minha nora, e disse: olha, foi um milagre, porque eu tirei da coluninha do seu filho o tamanho de um bis do lado de dentro da coluna e o tamanho de um bis do lado de fora da coluna. Mas eu creio que eu tirei tudo e ele não vai precisar de radioterapia nem quimioterapia. Então vejam que foi um milagre nas nossas vidas. E eu gostaria de comentar nesse momento que quando ele foi visitado por um pastor, antes da cirurgia, o pastor comentou com ele: a gente pergunta para Deus, por que está acontecendo com a gente? E o meu filho disse: olha, eu não pergunto para Deus o porquê, porque eu tenho forças para superar tudo isso. Deus me dará forças para superar tudo isso. Então, irmãs, muitas vezes nós não sabemos o porquê que acontece, mas Deus está sabendo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e para aqueles que foram chamados de acordo com seus propósitos. Então, todos aqueles que chamou, ele tem que ter confiança, tem que ter submissão e obediência a ele, porque ele fará o que ele achar melhor. E meu netinho hoje tem 10 anos, já está livre de todas as consultas, de todo acompanhamento, e a gente pede a Deus que nada mais aconteça dessa forma com ele. Então vejam bem que as provações, elas podem produzir em nós 2 resultados. O resultado na nossa fé, para ela se tornar aprovada, e o resultado no nosso caráter, para o nosso caráter ser aprovado também. Então vamos ver uma fé aprovada, por exemplo, é a fé de Abraão, que ele foi o pai da fé, ele foi testado até as últimas consequências, que ele ofereceu o filho dele, mas Deus proveu na hora correta. Então a fé é aquela que produz perseverança, e a fé genuína, ela é resultado dos testes que Deus vão fazendo na vida da gente. E o crente, ele continua a crer, mesmo quando ocorrem doenças, quando ocorre desemprego, quando ocorrem perdas e danos. Então a fé permanece inabalável. A fé permanece inabalável. Então nós vamos ver agora, irmãs, sobre o caráter aprovado. O caráter aprovado é o que é muito importante na vida daquele que está caminhando na santidade. Porque as provações, elas têm por objetivo polir o caráter, moldar o caráter, nem que seja ferro e fogo. Eu vou comentar aqui com as irmãs 2 exemplos que as irmãs conhecem muito, mas que se encaixam muito bem aqui na nossa lição. O primeiro exemplo é do diamante. Como que o diamante é encontrado na natureza? É uma pedra feia, escura. Os que conhecem sabem que aquele é um diamante. Então eles vão polir essa pedra com esmeril. Essa pedra vai sofrer um lixamento muito forte até que se transforme no diamante, na pedra preciosa que o diamante é.
Então, o diamante lindo, brilhante, ele não é simplesmente assim na natureza, ele sofre para se transformar numa pedra linda, perfeita, maravilhosa. Outro exemplo que eu quero comentar com as irmãs, eu coloquei aqui uma espada, como um exemplo. Como que se faz uma espada? Do ferro. O ferro, ele é colocado no fogo e ele é praticamente quase que derretido. E aí ele é martelado e ele é transformado na forma que o homem deseja. Então o ferro, ele se transforma numa espada ou naquilo que o homem deseja através de fogo, de muito fogo. Ele quase derrete. Então aqui são 2 exemplos que eu coloquei na nossa lição para nós vermos que o Espírito Santo que age em nós é como se fosse esse esmeril para polir o diamante, como se fosse o fogo para moldar o ferro. E o Espírito Santo, ele usa de todas as circunstâncias, de forma que ele nos instrua, nos dê essa alegria de que é falado aqui em Tiago e vai nos moldando. Então a aprovação nós temos que ver como uma coisa valorosa na nossa vida, para Deus conseguir moldar o nosso caráter. Então vou fazer uma perguntinha aqui para a meditação. Será que a gente deve levar a sério as provações, no sentido de que ela vai aprimorar o nosso caráter? Claro, né, irmãs? A cada provação nós devemos saber que Deus está melhorando o nosso caráter. Hoje é dia do meu testemunho, né, irmãs? Então tenho outro testemunho e as irmãs devem ter presenciado o dia em que eu recebi a notícia no domingo de manhã na escola dominical do acidente do meu filho mais velho. E rapidamente, não vou contar toda a história, que é linda, mas não vou contar toda a história, mas eu quero dizer que em nenhum momento eu perdi a serenidade. E não foi por forças minhas. O Espírito Santo estava a todo momento me dando a serenidade e podem acreditar, irmãs, parece inacreditável, que até parece que nem eu mesmo acredito, mas teve momentos que eu cheguei a agradecer a Deus, de Ele ter me escolhido para me dar essa aprovação, porque eu senti que Ele me escolheu para isso, porque Ele me ama. Então foi um sentimento muito grande e aqui eu estou falando só em relação a mim. Agora, irmãs, nós vamos passar para o item 3 da nossa lição, que é o essencial nas provações. Eu vou ler para as irmãs Tiago 1, de 5 a 8. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Vou ler só o versículo 5. Então aqui nós vamos ver que é a sabedoria que nos ensina, que nos ajuda a passar pelas provações. Se nós entendermos o que é uma provação na nossa vida, nós vamos ser capazes de aceitá-la com paciência e com confiança. Porque a sabedoria, ela nos faz entender que Deus é nosso aliado. Ela nos faz entender que o que está acontecendo conosco não é um fardo, mas sim alguma coisa boa, algum presente que Ele está nos dando. Não é fácil. Falar parece fácil, mas a sabedoria, se a gente não tem, a gente deve pedir a Deus, que Ele vai nos dar. E diz aqui, sem reprovações, Ele nos dá condições de enfrentar as provações. Irmãs, se algumas de vocês estão enfrentando provações nesse momento e não estão conseguindo passar pelas provações de maneira tranquila, peçam sabedoria a Deus, porque a sabedoria vai nos fazer entender que o que Deus está nos dando é até um presente, apesar de tudo. Então, tem uma perguntinha aqui para a nossa meditação. Como que nós estamos nos comportando quando a nossa fé é provada?
Será que estamos murmurando? Será que estamos dizendo, Deus esqueceu de mim, todos dizem que Deus é bom, eu sempre achei que Deus é bom, mas agora Ele esqueceu de mim, me mandou essa provação tão difícil para minha família, para os meus. O que estamos fazendo? Estamos murmurando? Ou será que nós somos capazes de fazer como Paulo e Silas? Que nós conhecemos aquela parte da Escritura onde Paulo e Silas foram açoitados, depois foram presos, e lá no cárcere, Paulo e Silas oraram e cantaram. Como diz na nossa lição, orar é natural que orar, assim a gente acha natural, mas cantar, louvar no momento como esse, sim, eles cantaram e louvaram. Não é fácil, mas tenhamos essa sabedoria como Paulo e Silas tiveram essa sabedoria. Quem foi o mais sábio de todos? Quem foi? Foi Jesus. Jesus foi o mais sábio de todos. Ele teve, em cada momento da sua vida, ele teve certas reações que a gente nem entende direito. Algumas a gente entende, mas, por exemplo, quando o inimigo o atacou, ele usou as palavras, usou as escrituras para rechaçar o inimigo, dizendo, está escrito. Em outros momentos, quando ele enfrentou as autoridades judaicas, ele enfrentou com perguntas. E quando ele enfrentou autoridades romanas, ele foi sábio ao se calar. Herodes perguntava e dizia, é verdade, ele se calou, para se cumprir as Escrituras. Então, irmãs, estamos concluindo a nossa lição de hoje. Então, nós sabemos que se as provações estão no plano de Deus, que arquitetou tudo para a nossa vida, é para o nosso benefício e para o nosso crescimento espiritual. Realmente é. Então, só nos resta encontrar o caminho de alegria, um caminho de sabedoria, um caminho de confiança, para que em nossos corações, na nossa vida, no nosso caráter, seja impresso o caráter e as marcas de Cristo. Então aqui, irmãs, sejamos firmes, tenhamos fé, tenhamos essa fé inabalada e tenhamos o nosso caráter transformado através das provações e aceitemos as provações com alegria. Quero terminar com uma oração. Querido Santo Deus, que o Senhor faça com que realmente os nossos corações e o nosso entendimento aceite as provações, para que possamos viver com alegria mesmo em qualquer situação que o Senhor nos coloque. Fica conosco nesse restante de dia, na nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Até logo, queridas irmãs, até mais, até o próximo domingo.